E agora? A responsabilidade de quem traduz isso. Pois é. Que põe a vida. Isso aí. Porque o Velho Testamento é a tradição oral, mas e o Novo? E o novo? E o novo? É isso aí. Então, por que nós estamos trazendo isso aqui? Para perder a ingenuidade da tradução. A pessoa está andando com a tradução em português e tendo certezas. Ou quando ela não faz assim, mas no latim está escrito isso. E quem disse que o Novo Testamento foi escrito em latim? Latim é uma tradução feita no século IV. O Novo Testamento foi escrito em grego. O que você está me vindo com latim? Nós estamos falando de Dante Alighieri, você está me vindo com a tradução em inglês? O texto está em italiano? Qual que é o sentido disso? Né? E para encerrar todas as más notícias da noite, eu prometo encerrar, João Ferreira de Almeida desencarnou. Porque alguns espíritas acham que o João Ferreira de Almeida está vivo. Fala, tradução do João Ferreira de Almeida. Ele desencarnou. Desencarnou. Em 1680. Então, caro amigo que está acompanhando agora, não se assuste. O português utilizado por João Ferreira de Almeida na tradução dele é português do Dom Diniz. É anterior ou contemporâneo à carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, a tradução original do João Ferreira de Almeida você precisa de um dicionário para entender, mesmo falando português. Porque é um português arcaico. Então, o João Ferreira que você tem na sua mão, se você estiver utilizando, é a tradução, da tradução, da tradução, da tradução, da tradução. E se for com a nova revisão ortográfica, da tradução. Isso é para a gente entender como que o assunto é sério. Por exemplo, isso está acontecendo agora conosco, espíritas. Paulo e Estevão foi psicografado. Se você pegar a primeira edição do Paulo e Estevão, e quem tiver aí quiser doar para você, que nós estamos montando um museu com todas as primeiras edições de todas as obras do Chico, nós vamos montar um museu no C, vamos digitalizar, e vai ter lá uns iPads, um projeto para a gente preservar a memória. A primeira edição do livro Paulo e Estevão, o português que está lá é português com PH. Algumas palavras têm PH. Não é o português de hoje. Então, ler o Paulo e Estevão na primeira edição, que é a edição psicografada, já é difícil para nós hoje. Porque não é o nosso português. Imagina daqui 300 anos. Um brasileiro não vai conseguir ler Paulo e Estevão na primeira edição. É assustador isso, não é? Mas é bonito, não é? O que eu estou te dizendo é o seguinte. Daqui 300 anos, nós vamos precisar de uma tradução do Paulo e Estevão. Para o português. É maravilhoso, né? Então, a gente está montando essa ideia de montar um museu do ser, é para preservar. Por quê? Se algum amigo de Paulo tivesse tido a ideia de guardar as cartas originais e montar um museu, hoje nós teríamos originais. Não teve ninguém que teve essa ideia. Ninguém guardou as cartas. Nenhum texto do Novo Testamento tem o original.
Só tem cópia. Fala, mas não é possível. Está acontecendo agora, gente. Algumas obras do Chico não são mais editadas. Daqui a alguns anos, nós não vamos saber que essas obras existiram se elas não forem preservadas. Claro que nós temos iniciativas lindas, como do Geraldo Lemos, que montou a Casa Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Projeto lindo do Geraldo Lemos, de muito bom gosto. Tudo bonitinho, tem todas as obras, tudo. Mas está lá a obra física, Você precisa fazer um projeto de digitalização, tudo, porque daqui a um tempo a traça e o tempo consome, Então precisa realmente fazer um trabalho de preservação aí, porque senão nós vamos ver a obra do Chico Xavier, que é nosso contemporâneo, daqui a um tempo não tem mais acesso a ela, a obra integral. Então, é isso que nós estamos falando de texto bíblico. Daí a importância nós estamos dando aqui a passagens, a estruturas, por quê? O leitor, Jesus, quando abriu o livro de Isaías, não tinha capítulo, não tinha versículo, então eles liam por estruturas. Por isso que essas estruturas que nós estamos estudando aqui eram naturais, eram divisões naturais do texto. Você tinha que dividir ao ler. Então você tinha que conhecer as cenas. Todo leitor conhecia as cenas. Eles conheciam cada cena. Porque não tinha capítulo, não tinha versículo, você tinha que conhecer a história. Hoje, como a gente tem capítulo e tem versículo, a gente fica desatento para as cenas. Então, para encerrar, nós vamos seguir no estudo do Gênesis, não capítulos e versículos, mas sessões. Sessões. Então, se prepare, porque a partir de semana que vem, quem já quiser ler, nós vamos começar pela primeira sessão, pela primeira grande sessão do livro, lembrando que são 11, a primeira mais 10 linhagens, as genealogias, e a primeira é a criação do cosmos, que é capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3. E a todo momento nós vamos estar voltando em cenas, atos. Então nós vamos estar voltando tanto nisso que no final do estudo de Gênesis todo mundo já vai saber isso de cor salteado, de tanto que vai repetir. Não precisa ficar apavorado. Mas semana que vem, criação do cosmos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 3. E de agora em diante vamos ver isso como uma unidade. Capítulo 1 inteiro e o capítulo 2 até o versículo 3 é uma unidade só, é uma sessão. Aí nós vamos dividir em atos e em cenas. Então vai ser lindo, porque vai ter os dias da criação, tá? Tudo estruturado. Aí a gente vai ver a lógica dessa sessão.